Meus amores, minha vida. Deixa eu explicar para vocês. O seguinte, meus amores, eu sempre fiz relato de assombrados. Depois eu parei com assombrados e coloquei relatos, tá? Então, hoje eu estou querendo trocar. Eu estou querendo colocar somente, eu vou pedir, eu vou trocar aqui no meu telefone, não vou mais fazer relatos, eu vou agora fazer aqui no YouTube, abrir um canal, que eu já tenho um canal de relatos, mas eu vou encostar aquele canal e vou fazer agora, abrir um canal de... como é que eu vou colocar o nome? De frente a frente com Ana. Ou então, de frente com Ana. O que vocês acham? Você que for ver esse vídeo, se você quiser me dar a sua opinião, eu vou agradecer, meus amores. Por quê? Porque eu sou uma mulher que passei muita coisa na minha vida. Tenho 54 anos. E o que eu passei desde os meus 16 anos não foi brincadeira. Não foi assim uma brincadeira de uma pessoa fazer, acabou, já aconteceu, eu casei, tô feliz. Não, gente, foi um sofrimento depois da morte do meu pai, foi sofrimento com patroa, com a minha mãe, enfim, com a minha família. Aí vocês perguntam por quê? Porque minha mãe colocou eu para trabalhar. E eu trabalhava numa casa onde eu apanhava da minha patroa, eu apanhava muito dela. Antes de entrar nessa casa que eu apanhava, meu pai faleceu, eu tinha 8 anos. Quando fiz 9 anos, a minha mãe arrumou um marido. E esse homem, nós éramos 9 filhos. Cada filho de minha mãe, os 2 filhos da minha mãe do primeiro casamento dela, foi embora, abandonou todo mundo, né? E antes de meu pai morrer, ele já estava com câncer no estômago, ele ficava no hospital. Eu, com 7 anos de idade, eu tinha que tomar conta de 6 irmãos pequenos. Inclusive, tinha um que só tinha 2 aninhos. E a gente morava em beira de rio, então eu tinha que cuidar dos meus irmãos, cuidar de uma casa, gente, com 2 quartos enormes, 2 salas, 2 cozinhas e 2 varandas e um quintal imenso que eu tinha que varrer. Eu tinha que deixar tudo limpinho antes da minha mãe chegar do hospital. Por quê? Minha mãe dormia com meu pai no hospital. De manhã ela vinha para casa para descansar ou para até dormir, porque ela não dormia, porque cada dor que meu pai sentia e tal. E na época não tinha esse negócio de quimioterapia, radioterapia, nada disso. Era um tal de um remédio chamado Beralgin, que acabava com a dor dele. E soro, né, gente? Mas mesmo assim ele sentia muita dor e minha mãe tinha que ficar chamando enfermeira, então passava noites acordada, né? Com isso, minha mãe, de gorda, minha mãe chegou a pesar só 30 quilos, porque minha mãe não almoçava. Apesar que eles davam almoço no hospital, mas minha mãe não comia, não tinha tempo, não, sabe? Meu pai chorando de dor, a comida do meu pai era uma sopinha rala, ele começava a brigar com a minha mãe por causa daquilo, queria ir para casa, enfim. Mas é isso, gente. Então, eu sofri. Meus irmãos sofreu também, mas eu sofri muito mais. Por quê? Eu dava banho neles, eu cuidava deles, eu fazia uma comida que acho que nem cachorro queria comer aquilo, cara, pelo amor de Deus. A gente tinha um cachorro chamado Baluarte, que eu dava o restante de comida para ele. Não comia não, gente, até o cachorro emagreceu. Por quê? Porque a comida que eu fazia, gente, sabe, eu colocava muita água no arroz, tinha vez que eu botava pouca água, fogão de lenha, queimava o arroz todo, eu tinha que fazer outro, eu jogava o arroz para os peixes comer, que a gente morava em beira do rio, para minha mãe não ver, para não me bater. Então eu passei a fazer a comida, era 3 trempes, né, de fogão de lenha. Eu fazia a comida lá na última trempe para não queimar, e botava pouquinha água. Sabe por quê? Porque eu botava água quente no arroz. E aí, quando o arroz, eu achava que botava pouquinho só, água fervendo, que eu botava no arroz.
Então, quando eu ia ver, eu esquecia do sal. Depois, quando eu ia ver, era o óleo. Então, eu pensava, o que eu botei aqui? O que bota ali? Então, eu não tinha aquela coisa de vou botar alho, vou botar cebola. Não tinha nada disso, gente. Era tudo muito desorganizado na minha vida. Então, eu passei a fazer o seguinte. Fazia comida, fazia o arroz, fazia o arroz sem tempero, sem óleo, que eu não sabia que tinha que colocar o óleo. E depois que o tempero do arroz, depois que estava pronto, o que eu fazia? Eu ia lá, eu botava o sal. Quando o arroz estava no fogo já, mexendo, eu mexia o arroz para lá e para cá, eu ia colocar, eu lembrava do sal, vou botar o sal. Colocava o sal. Feijão, mamãe deixava o feijão já cozido para me cortar no liquidificador, para poder ajudar, né? Me ajudar. Mas aí, gente, eu fazia isso, eu temperava, eu fazia aquela... Eu não botava tempero, eu botava só, tirava da geladeira, ia para esquentar e tal. Era a nossa comida. E fritava ovo. Ovo eu até cozinhava, porque fazer fritura, eu queimava a minha mão toda. Então, a minha vida foi sendo assim. Os meus 2 irmãos, que são mais velhos, que eram o mais velhos da família, foram embora com o pai. E me deixou o meu pai, que criou eles desde pequenininho. Eu tinha um irmão que, quando meu pai conheceu minha mãe, ele só tinha 3 anos de idade. A outra tinha 4. Meu pai criou eles. E o pai deles sumiu. Mas minha mãe sabia que ele morava numa cidade perto da nossa, mas ele já era casado com outro e tal, mas nunca procurou os filhos. Quando meu pai adoeceu, alguém avisou para ele, ele foi lá e apanhou as crianças. Mas a intenção dele era o quê? Era que quando meu pai morresse, as crianças, os filhos dele tinham alguma herança para receber do meu pai. Quando ele viu que as coisas não eram bem assim, ele, botou todos os 2 para fora. Aí, a minha irmã já tinha um namorado, foi morar com o namorado. Meu irmão foi para frente, voltou para casa, depois foi embora trabalhar e não voltou mais para casa. Então, eu não podia nem contar com eles. Depois que meu pai morreu, que aconteceu isso, tá, gente? Então, o que acontece? E ali começou meu sofrimento. Que minha mãe saía para dançar forró, depois que meu pai faleceu, voltou pro ex-marido dela, que era o pai dos filhos dela, mas voltou dessa forma. Ele ia lá, ia ser como a amante da minha mãe, achando que ele ia se dar bem, mas não se deu não, se deu muito mal. E aí foi andando, nossa vida foi andando assim, gente. Minha mãe botou para trabalhar, eu apanhava da patroa, eu falava com a minha mãe fingia que eu não estava vendo. Eu apanhava e quase fui violentada pelo filho do meu patrão, e eu falava com a mamãe que ele estava mexendo comigo. Minha mãe não estava nem aí, ela queria só o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro que eu trabalhava era entregue na mão da minha mãe, não era entregue na minha mão. Minha mãe, ela apanhava todo mês. Isso aí foi até eu fazer 16 anos. Quando eu fiz 16 anos, eu saí de lá, porque minha mãe me trouxe para a cidade onde ela mudou, e aí foi aonde que eu só fui trabalhando e apanhando de patroa. E então, enfim, vamos falar do nosso canal agora, que depois eu conto a história para você. O meu canal vai ser na base de... A minha função no meu canal vai ser só ajudar as mulheres. Vou dizer por quê. Tem uma tia que foi morta pelo meu tio. É minha tia, irmã do meu pai. Ele matou, o marido matou, porque não aceitou o fim do relacionamento. E na época ele matou, foi com navalha. Ele cortou os seios da minha tia, passou a navalha assim, e ela veio a falecer. Meu tio matou a minha tia, que era da família da minha mãe, a minha tia, irmã da minha mãe. Ele matou, gente, ele massacrou as pernas dela. E ela foi morta muito, muito feio, a morte dela. Então, na minha família tem vários casos de assassinato de mulheres, porque o marido não aceita o fim de relacionamento. E eu quase que fui um desses casos. Aqui tá a prova, tá? Esse corte aqui, para quem não sabe, ele é fundo, só vou fazer assim que você vê. E eu tenho vários cortes, tá? Pelo corpo, de faca.
porque o meu marido também não aceitou o fim do relacionamento, do nosso casamento, porque eu não aguentava mais ser traída, se apanhar todos os dias, ser xingada na frente dos outros, ser humilhada como cachorra, ser chamada de égua, ser chamada de vaca pela boca dele. E eu separei dele, ele não aceitou o fim do relacionamento e tentou me matar várias vezes. O meu canal vai ser para essas mulheres que estão precisando de ajuda e não conseguem pedir, tem medo dos seus ex-maridos, tem medo do seu marido. Gente, eu estou aqui para resolver o seu problema, para te ajudar, porque eu fui ajudada por uma senhora, que ela até faleceu. Eu pedi ajuda, porque eu estava cansada em delegacia, eles davam aquela folha. A Lei Maria da Penha, ficar 300 metros longe. Gente, pelo amor de Deus, eu morava na roça, sabe? Eu morava no quintal da mãe dele, só tinha a família dele. Para mim pegar um ônibus, para mim vir da queixa dele, eu tinha que passar pela família inteira, porque eles quando eu apanhava, eles me vigiavam, a família inteira, 24 horas. Se eu saísse um pouquinho para fora, todo mundo saía para ver aonde eu ia, o que eu estava fazendo no quintal. Sabe por quê? Para o filho, para o irmão e filho da minha sogra não ir preso, que era o meu ex-marido. E aonde, quando eu ganhei uma casa na prefeitura, eu resolvi sair e acabar com tudo. Por quê? Porque eu ganhei uma casa na prefeitura, era minha. A prefeitura me deu porque minha casa caiu. E ele, desculpa, foi junto. E aí, eu estava perto da delegacia. Então, toda vez que ele me batia, que eu não tenho meus dentes todos de tanto soco que ele dava, eu chamava a polícia e vinha aquela folha, Lei Maria da Penha. Procurei o fórum, então tem que ter horário marcado e eu tinha que trabalhar. 10 horas tinha que fazer fila. Então, eu não podia ficar. Então, o que eu resolvi fazer? Resolvi contar a minha história para uma senhora, que essa senhora me ajudou. Toda vez que ele ia me bater, que eu chegava em casa, ela estava lá, junto, ela, o filho e o marido. Oi, já chegou e tal. Entrava na minha casa e conversava comigo. Então, ficava conversando. Ele chegava, a vontade dele é me pegar e me bater. Mas ele chegava, gente, assim, do nada. Eu estava de costas, era soco nas costas. Quando eu estava de lado, era soco no rosto. Eu não tenho meus dentes, porque de tanto que eu apanhei dele. E essa senhora sempre estava ali. Toda vez que eu chegava na casa do trabalho, ela estava ali. Ah, mas você não dormia com ela? Não, não dormia. Mas vou explicar para vocês. Ela avisava. O barulhinho que eu escutar, eu estou chamando a polícia porque eu botei telefone residencial na minha casa. Por causa dela e dos seus filhos, porque você é covarde. E ele começou a ter medo. Então juntou 3 mulheres a meu favor, vendo o meu sofrimento, vendo eu sempre com a cara inchada, sempre não falava com ninguém, eu sempre escondia, falava que eu caí da escada, não tinha escada na minha casa. Então, eu falava que eu caí no quintal, tropiquei e caí. Não, ninguém acreditava, essas mulheres não acreditavam. Foi onde eu tive ajuda, gente. E tive forças, porque tem mulher que ninguém quer ajudar. Ah, tem aquela famosa história, famosa conversa, assim. Em briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher, mas por causa disso aí, tem muita disparo debaixo da terra. Essa semana mesmo eu estou abrindo esse canal, gente, para você, mulher, para nós, mulheres, para você me contar a sua história. Me conta a sua história e eu vou te mostrar uma solução. Meu nome é Ana, tenho 54 anos, tá? Já sofri várias coisas, fui estrupada várias vezes pelo meu marido e eu não quero que isso aconteça com mais mulheres, porque eu fui estrupada na frente dos meus filhos, numa noite de domingo, na minha casa, pelo meu ex-marido. Ele chegou, já arrancando a roupa, já pulou em cima de mim e eu gritando para as crianças sair, para as crianças sair, para as crianças sair. E eu tava com meu filho no colo, ele só tinha 2 aninhos. O menino caiu, bateu a cabeça, deu um galo na cabeça e ele começou a me estrupar. Rasgou minha roupa e começou a me estrupar na sala. Meus filhos não sabiam o que fazer, que nós estávamos presos dentro de casa, ele fechou a porta, então só tinha um quarto, uma sala, uma cozinha e um corredor. As crianças correram para dentro do banheiro e fecharam a porta. Tinha 2 meninas pequenas e 3 meninos.
e o caçulinho estava na sala comigo e ele viu tudo. Eu não tinha, sabe, depois daquilo, eu não tive coragem de olhar para os meus filhos. Porque eu tinha medo, eu tinha vergonha, não é medo, é vergonha do que estava acontecendo ali. E meus filhos sabiam o que estava acontecendo. Então, quando ele acabou, ele tirou todo mundo do banheiro para tomar o banho dele. Eu fiquei na sala, com a roupa rasgada, corri para o meu quarto, troquei de roupa, esperei ele sair do banheiro, tomei meu banho. Quando eu saí do banheiro, tomei meu banho, tirei aquela nhaca, aquela nojeira do meu corpo. Ele já tinha fugido, ele já tinha fugido pela janela. Meu filho disse, meu pai pulou a janela, mãe. Aí foi aonde que eu fui dar queixa dele. E como ele tinha um tio policial, um primo, né, policial, que na época ele chamava até de tio. E esse policial foi na minha casa e eu estava descendo para ir para casa, para dar queixa dele. Eu encontrei com esse policial que já estava subindo, indo para minha casa para dizer para mim, não abra a tua boca para você dar queixa dele, porque eu vou dizer o que você é. Falei, o que eu sou? Eu estava toda machucada, gente. Ele deu chupão pelo meu corpo todo, no meu pescoço, no meu tudo. Aí ele falou, eu posso dizer que esse chupão que você estava aí, ele chegou em casa e encontrou você dessa forma, por isso que ele te bateu. E que ele não te estrupou. E como que eu ia dizer que era verdade ou é mentira? Então, gente, hoje eu estou aqui para falar com vocês. Vocês têm todo o direito, nós mulheres temos todo o direito de viver. Temos todo o direito de dizer não. E ali acabar tudo. É não, é não. Não tem que aceitar. Ah, porque é pai desse meu filho. Não. Eu tinha 5 filhos, gente. E esses 5 filhos eu criei com a ajuda de Deus. Porque depois que eu larguei dele mesmo, que as pessoas começaram a se revoltando, tudo contra ele na minha rua, no meu bairro, ele saiu de casa, porque eu joguei a roupa dele, me ajudaram a fazer isso, jogar a roupa dele tudo na rua, joguei mesmo, e ele foi morar com outra mulher ele fazia a mesma coisa, ele espancava, chegou a abrir a testa da mulher num soco. E aí, gente, a minha vida, eu fui viver, porque eu não vivia. Ah, mas por que você não falava com a sua família? Porque a minha família são gente descansada, que só quer ganhar. Entendeu? Minha mãe é uma pessoa que nunca ligou porque eu pensava, deixei de pensar. O que acontecia comigo, ela não estava nem aí. Apanhei. Eu morri em terra. Essa era a minha mãe. Então, hoje, eu estou aqui, quero abrir um canal no YouTube, eu vou abrir esse canal, o relato vai acabar e eu quero que você, mulher, se você quiser me contar a sua história, me conte a sua história, que eu vou contar essa história no meu canal, a sua história no meu canal, não vou citar seu nome, não precisa você me dar seu nome, tá? Eu quero contar a sua história, quero acabar com isso, tá? Porque é difícil, mas a gente não deve ficar calada, porque muitas caladas tá hoje debaixo da terra, porque ficou calada, aceitou, tá? Por medo. E o medo dela jogou ela debaixo de 7 palmos de terra, dentro de um caixão. Então, vocês vão aceitar? Se você quer dizer não, você está concordando comigo. Agora, se você ficar calada, você está concordando em viver apanhando, sendo estrupada, tá? Sendo violentada, né? Com a sua moral lá embaixo. Então, não aceite que a sua moral acabe. Não aceite isso. Não aceite. Eu até hoje, depois que ele morreu com 32 anos, aí você diz, como que ele morreu? Você me pergunta, eu vou dizer como. Ele começou a beber muito, usar drogas e tentar pular o muro da minha casa. Ele não conseguia, que as pernas dele, gente, já não tinha mais força nas pernas. Ele não tinha forças, para falar a verdade com vocês, nem para abrir o portão da minha casa, que era eu entrar, o portão ficava encadeado. Ele tentava me pegar na rua, as pernas dele, ele não conseguia. Eu estava na presença do Deus do mundo, eu estava na presença de Deus, falei, Senhor, me dá uma luz. Senhor, me ajude, pelo amor de Deus, eu vou morrer. Ele vivia com faca na cintura. Quando ele via eu descer, que era morro que eu ando, né? Eu tenho uma casa no morro. Eu descia, ele estava lá embaixo, as pessoas vinham, ele tá ali, na esquina.
passa pela outra rua, que eu passava pela rua, eu olhava para trás, ele estava andando devagarzinho atrás de mim, já com a faca na mão. Eu andando, eu subia na bicicleta por aqui, ia trabalhar. Mas e o medo de eu passar e ele tá numa moita e pular em cima de mim? Então, o que eu fazia? Eu deixava a bicicleta na casa da minha patroa e ia para casa de táxi. Quando eu chegava na porta com o táxi, eu olhava para um lado, olhava para o outro, as pessoas me ligavam dizendo, no orelhão, ó, ele está no portão da casa da mãe dele. Que ela foi morar, ela também, igual uma casa, foi morar perto de mim. É casa popular, tá, gente? Aí eu falei assim, é? Ele tá na casa, ele tá lá no portão da casa da mãe dele. Aí onde que eu ia de táxi? Eu olhava, ele tava lá no portão com a faca deste tamanho, gente. Vocês sabem, olha, deste tamanho. Então, o que acontecia? Com a peixeira, tá, gente? O que acontecia? O rapaz me deixava no portão, eu deixava no portão, eu pagava o rapaz, ele falava, agora entra. Até os taxistas me ajudavam. Eu entrava e botava cadeado. Quando eu ia ver, ele estava lá tentando abrir o portão, tentando. E a mão dele, gente, já não... Ele estava diabético, ele estava cego, ele não estava enxergando quase nada mais, estava sem força nas pernas. O pessoal, ele pedia ajuda, me leva até ali no portão. No portão de quem? No portão das suas mulheres? Ah, não vou levar não. Ninguém levava. Então ele ia engatinhando. Você acredita que ele ia engatinhando, queria me matar. Ele falava assim, você não vai ser minha, não vai ser mais de mais ninguém. Essa história não vai ser de mais ninguém, porque muitas mulheres estão debaixo da terra. Mas hoje, eu falo, se eu ser sincera com vocês, vocês falam, você está rindo do que você passou? Não, eu não estou rindo. Estou feliz, gente. Hoje eu sou feliz. Meus filhos são todos casados. Me deram netos maravilhosos. Minha neta mais velha tem 17 anos. Quando minha filha se casou, a minha filha se casou, ele estava vivo ainda, ele conheceu a neta, ele chegou a conhecer a neta. Quando ela estava com 8 meses, ele faleceu. Então, ele faleceu e as crianças minhas não falavam com ele, porque com todo mundo ele dizia para todo mundo que os meus filhos não eram filho dele. Ele chamava meus filhos de capeta. Larga que esse capeta, larga que esse cabrão. Por quê? Porque meus filhos começaram a trabalhar, ele queria que meus filhos dessem dinheiro para ele usar droga, mas meus filhos não davam. Então era onde que ele começou a fazer o que ele fazia. Entendeu? Tentar me matar, falando que eu estava enchendo as cabeças das crianças contra ele. Mas é isso, gente. Me ajudem para me ajudar você, mulher. Você tá aí querendo ajuda? Você fala alguma coisa no meu canal, tá? Me dá seu like, compartilhe, comente, tá? Se você quer ajuda, você comente. Eu preciso, porque minha vida tá assim, assim, assim. O que eu faço? E eu vou te dar uma solução, tá bom? Aí hoje você fala, tá feliz? Muito. Sabe quanto tempo eu tô sozinha? 17 anos. Ele, quando faleceu com 32 anos. E eu sou a mulher mais feliz. Nunca mais eu quis homem, porque homem nenhum, deixa-me livre. Nem todos, tá, gente? Vou ser muito franca aqui. Você que tem um bom marido, dê valor, tá, querida? Porque homem bom hoje tá em extinção. Então, se você tem o seu marido e ama seu marido, cuida. Se ele é um bom pai, um bom marido, cuida. Nem todos são ruins. É como nós, nem todas as mulheres são iguais, né? Tem mulher ruim para homem. Agora tem mulher que faz tudo como eu fiz para o marido, trabalhava, ajudava e não tinha nenhum tipo de valor. Era massacrada, era violentada, apanhava, perdi meus dentes todos por causa do soco dele. Tive problemas emocionais, eu chorava no trabalho, eu chorava escondido no banheiro da casa da minha patroa. Eu não tinha mais calcinha porque o dinheiro que eu ganhava, eu não podia chegar em casa com ele. Ele desarrumava a casa toda, achava o dinheiro. Eu não tinha como pagar energia elétrica. Por quê? Porque ele roubava meu dinheiro. Eu tinha que levar a conta de energia para o meu trabalho, receber lá e pagar a conta de energia, deixar o dinheiro com a minha patroa para pagar no outro dia, porque eu saía à noite do trabalho. Então, no outro dia de manhã, eu ia lá pagar a conta de energia. E deixar o dinheiro também para fazer compra para dentro de casa para meus filhos. A gente não tinha geladeira, tá? Televisão era uma única televisão de tubo, tá?
de 14 polegadas, não tinha lugar para botar a televisão, eu botava em cima de uma cadeira e fui muito, muito machucada com isso, muito, muito mesmo. E meus filhos viviam na miséria, portanto meus filhos não conheciam, gente, meus filhos não sabiam nem o que era melão. Quando ele morreu, que eu comecei a comprar as coisas para ele, porque eu corri atrás para receber o pagamento dele. E consegui. Hoje eu sou pensionista. Mas, porque ele não trabalhava em carteira assinada, mas ele era pescador profissional da colônia de pesca, tá? Então ele é aposentado, ele era encostado. Então eu fiquei com o pagamento dele. E eu vou falar com vocês. Mulher, não casa com qualquer um, não. Não bota qualquer um dentro da sua vida, não, cara. Não bota, não. Porque nós temos que viver, os homens estão nos matando. Cada dia eu escuto coisas, sabe? Eu escuto as pessoas falando, ó, fulano morreu, fulano matou fulana, fulana foi morta com 10 facadas. Ai, meu Deus, isso me dói muito, porque deixou 3 filhos, aí a mãe tem que criar. Se não tiver mãe, tiver só pai, o pai vai criar, tiver tia, vai criar. Mas não bota qualquer um na sua vida, não. Hoje eu tenho medo de homem. Até com as minhas filhas mesmo, eu falo a mesma coisa, cuidado. Ah, mas o marido das minhas filhas, gente, são maravilhosos. Tem para dizer para vocês, são maravilhosos. E aí fui eu, né, que logo avisei. Se der um tapa em vocês, larga. Não deixa esse tapa passar de um soco, não. Deu um tapa, larga. Ah, mas eu tenho filho com ele. Trabalha, você tem mão, você nasceu sem mão. E tem eu aqui para te ajudar. Então, eu estou aqui para ajudar você também. Me dá um pouco de sua atenção. Me segue aí no meu canal que eu vou abrir, tá? Por enquanto eu estou nesse canal, mas eu vou abrir outro. Só para ajudar nós, vocês mulheres. Bom dia. E que Deus abençoe a sua casa, abençoe seus filhos e a tua vida.